Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast do Outro Lado da Marca. Eu sou a Andresa, estou aqui com a Ária do Congelato mais uma vez. Hoje está calor, a gente está tomando uma bebidinha gelada aqui. E a gente vai fazer um bate-papo, vai contar um pouquinho sobre a nossa história para você, o que está por trás da nossa marca, do outro lado da nossa marca. A partir da semana que vem nós teremos convidadas que também vão contar um pouco da vida delas e um pouco do que está por trás da marca delas. Semana que vem nós vamos receber a convidada Vanessa, que ela é psicanalista, ela faz parte da nossa comunidade Florescendo e ela tem muito a inspirar e a ensinar para vocês. Então já sigam o nosso canal do podcast, acompanhem de perto para vocês sempre receberem as histórias das empresárias mais inspiradoras e os ensinamentos valiosos que elas têm para te passar, tá? Para te acrescentar, Para te acrescentar, né? Exatamente. E já para começar o nosso bate-papo, para vocês ficarem por dentro também de quais serão, né, os assuntos abordados com as entrevistadas, eu já vou iniciar aqui uma das nossas perguntas, que é: e aí, Andresa, quem é você por trás da sua marca? Quem é a Andresa? Bom, por trás da minha marca, né, que é o Instituto Andresa Faria, a Andresa Faria terapeuta, né? Por trás disso tem uma mulher multifacetada, tem uma mulher com uma história de vida sofrida em alguns momentos, eu posso dizer assim, uma mulher que passou por uma baixa autoestima extrema até a vida adulta, que por conta disso sofreu as consequências da baixa autoestima, sofreu relacionamentos tóxicos, que fez escolhas por causa das dores que a baixa autoestima traz. Tem uma mulher que é mãe hoje de uma menina maravilhosa que você conheceu. Sim, ela é linda. Que tem 9 anos, vai fazer 10 agora. E dá trabalho, uma como toda criança. Fácil, né? Como toda criança, ou a maioria das, né? Sou filha também, parte dona de casa. E uma mulher que tenta dar conta de tudo aquilo que precisa. Nem sempre consegue, mas hoje, como eu já trabalhei a baixa autoestima, sou mais complacente, tenho autocompaixão e tá tudo bem. É isso. Essa sou eu. E você? Quem é você por trás do seu negócio? Bom, por trás da minha marca, por trás da Ária Valim, mentora de negócios, estrategista, né, para negócios sensíveis, eu fui uma adolescente que sonhava, tinha grandes sonhos com uma profissão e precisou se reinventar. Mas eu sou uma pessoa forte, porque na minha adolescência eu queria muito uma profissão. Na minha infância e adolescência eu queria ser veterinária, não deu certo, não me encontrei nessa profissão, precisei me reinventar. Mas hoje, além de tudo isso, eu também sou empresária por partes do hotel, do Guida.dog Hotel. Podem seguir no Instagram, fiquem à vontade. Empresária ao quadrado, como eu costumo dizer. Empresária ao quadrado, exatamente. Dona de uma agência. Dona de uma agência de marketing que é a AVS Online, né? E por trás de tudo isso, eu sou um ser humano. Eu sou uma mulher que se relaciona com outra mulher, que sofre sim seus preconceitos, que tem sim os seus dias que precisa lidar com situações não muito agradáveis por simplesmente conta de amar outra mulher. Então, por trás de tudo, eu sou uma mulher, muito bem resolvida, por sinal, mas que também sofre os seus pesares do seu dia a dia em relação a outros colegas, a pessoas que nos atendem, pessoas mau caráter, que não entendem o bom caráter, o amar do outro e não respeitam, sendo que eu nunca desrespeitei. Então, eu preciso conviver dia a dia com alguns fatores infelizes, mas sempre tentando levar tudo ao máximo com leveza, porque esse é o dilema da minha vida, ter leveza e paz em todos os âmbitos da minha vida para viver bem. Ótimo. Bom, e o que te levou a empreender? Qual foi o ponto de virada da sua história? Isso também continuando. Por isso que eu já fiz a pergunta.
isso já continuando o fator de eu me relacionar com uma mulher, aconteceu o fatídico momento em que eu fui expulsa de casa por conta da minha sexualidade e indo pra rua, praticamente, eu precisei me virar nos 30. Não tinha pra onde ir, não tinha trabalho, não tinha dinheiro pra pagar minhas contas, não tinha, né? Como tive que aprender a me virar totalmente sozinha, do nada. E graças a Deus eu tive uma criação muito independente, onde me ensinaram a ser muito independente, então eu consegui dar a volta por cima, com muita luta, muito esforço, mas eu já tinha aprendido a lutar e ser esforçada. No início, eu e a minha esposa, nós vendíamos coisas alimentícias na rua durante a pandemia, que eu fui expulsa bem à beira da pandemia. Então, durante a pandemia, nós vendíamos as coisas nas praças, na rua, batíamos bastante perna para conseguir nos sustentar. Depois de um tempo, eu comecei a ver o quanto a internet estava crescendo. E eu já tinha uma vida bem ativa na internet. Antes eu era modelo, então eu já, né, fazia parte da minha vida. E eu comecei a ver as questões dos afiliados. É claro que eu caí no golpe do afiliado, gente. É claro que eu caí. Mas, dentro disso, foi uma grande oportunidade, porque eu conheci a profissão social media. Eu iniciei como uma pequena social media, comecei a ter alguns clientes, e quando nós desenvolvemos o hotel, a ideia do Hotel Pet, eu percebi que o Hotel Pet, ele era uma linhagem muito diferente para eu conseguir conquistar o cliente. Eu precisava ser totalmente sensível ali naquela rede social, conquistar os meus clientes, gerando conexão verdadeira, através de missão, de propósito, de verdade, de quem eu e a Raquel, que somos donas do hotel, de quem nós somos realmente, do nosso grande amor pelos animais. E foi isso que conquistou a maioria dos nossos clientes. Tendo a visão da sensibilidade desse negócio, eu vi a necessidade de outros negócios terem também essa visão sensível, expor mais as suas histórias para gerar conexão, explorar a sua essência para conseguir ter toda essa sensibilidade e abertura, e acaba que essas redes sociais mais sensíveis, elas convertem naturalmente. Nós não precisamos fazer chamadas agressivas. Até quando a gente começou, porque a área, hoje a gente é parceira, né? Sim. Estamos nos tornando muito amigas, mas a agência dela cuida da minha marca, né? E no começo, eu fui... E a Andresa também é minha mentorada. E eu tive a indicação dela. Quando ela explicou sobre negócio sensível, porque até então eu estava acostumada com aquela propaganda mais agressiva. Gatilhos mentais. Eu tinha até feito um curso. Para você vender, você tem que dar um medo, né? Deixar um medo, uma insegurança ali no cliente. Se você não fechar agora, né? Se não fechar agora, você vai perder uma oportunidade. Ela foi, eu não trabalho assim. Né? Então, essa sensibilidade, eu acho que é a sua diferença, o seu diferencial. Exatamente. E vendo essa necessidade, no meu próprio negócio, eu comecei a desenvolver a mentoria estratégica para negócios sensíveis, para ensinar esses empresários, essas empresárias, a criarem todo esse desenvolvimento sensível, com essência e propósito, para gerar conexões verdadeiras e transformarem tudo isso em conversões naturais, para viver uma vida leve e mais tranquila, fazendo vendas, né? Sem precisar se esforçar do jeito que você falou, ficando em cima do cliente, com essa agressividade. Para isso, para eu conseguir dar 100% de atenção para os meus clientes, para os meus mentorados, eu precisei recrutar a minha maravilhosa equipe da agência VS. E hoje eu tenho a minha copywriter, o meu copywriter, a minha designer, o meu gestor de tráfego, onde eles fazem toda a parte de gestão de redes sociais, enquanto eu consigo dar 100% de atenção para os meus mentorados, tá? E também cuidar da parte do Hotel Pet. E hoje, graças a essa equipe maravilhosa, eu consigo ter uma tranquilidade muito maior, né? E agora, você. O que foi que te fez querer empreender,
começar a empreender, ter o seu próprio negócio? Bom, então, para quem não conhece a minha história, eu sempre quis trabalhar com a parte emocional, com as dificuldades, né, dar as mãos, cuidar de alguma forma das pessoas. Aos 17 anos, eu fiz 1 ano de faculdade de psicologia, mas eu creio que eu não tive a maturidade para concluir. E eu fiquei meio perdida, né, sem saber o que eu ia fazer da vida, acabei indo para fisioterapia, porque dentro da fisioterapia eu poderia ter um acompanhamento mais de perto, né, daquele paciente. E de fato, eu fui para uma área onde eu era permitida, né, eu vi essa permissão, né, eu tinha a permissão de estar dentro da casa e dentro das famílias, né, eu trabalhava com neurogeriatria, então os idosos, eles precisam de muitas adaptações em suas casas, então eu atendia em domicílio, e eu era aquela fisioterapeuta que antes dos exercícios eu tomava mingau com o paciente, estava em festa de família. Se envolvia realmente. Eu realmente me envolvia, né? Eu realmente eu achava que eu estava nada mais fazendo o meu trabalho, mas hoje eu vejo que foi um diferencial, porque eu realmente estava conectada dentro daquela família. E era isso que me fazia bem. É muito mais do que a parte física. Mas, mesmo assim, eu fui buscar, em 2006, eu fiz o curso de neuropsicologia, onde eu passei a trabalhar a cognição. Muito interessante, muito legal, mas faltava ainda o emocional. E a pandemia veio, né? Primeiro eu engravidei, eu tive que ficar em repouso, eu tive que parar tudo quando minha filha nasceu, por uma questão de saúde dela. E quando chegou a pandemia, eu tive a oportunidade de me reinventar, né? Então, foi quando eu me vi querendo, né, e precisando voltar para o mercado de trabalho, onde eu vi um mundo parado, né, sempre através do celular e sempre através do digital. E eu falei, eu vou estudar, né, eu vou realizar um sonho agora. E foi quando eu fiz a formação para ser terapeuta comportamental, e foi onde eu fui buscar no digital, né, as divulgações. Hoje eu trabalho online, né, os meus atendimentos são online. Fui buscar alguém para poder fazer o tráfego, enfim. Para que eu pudesse ter uma coisa que a gente fala bastante, a liberdade, né, de desfrutar da qualidade de qualidade de vida, a liberdade geográfica, a liberdade de tempo. Por quê? Porque eu sou uma mãe que faz questão de estar presente na vida da filha. E eu sou uma pessoa que gosta de viver. Eu gosto de ter os meus momentos, né? Minhas particularidades. Os desfrutes de todo o empenho, né? Exato. De toda a dedicação, de todo o trabalho. Então, o que eu falei para a área também, quando eu a contratei para cuidar da minha marca, foi: eu quero trabalhar, eu quero ser bem-sucedida, mas eu não quero ser aquela pessoa que está o tempo todo trabalhando ou dentro das postagens. Eu quero realmente ter um tempo de qualidade de vida, um tempo com a minha filha, que é uma coisa que eu priorizo. Então, tudo isso foi possível pelo digital, pela pandemia, né? Por incrível que pareça. No meu caso, me ajudou nesse sentido, né? Reinventar a minha profissão. E o mais legal é que muitas mulheres iniciaram seus empreendimentos durante a época de pandemia. Pessoal que fazia máscara. Exato. Eu fui assim, você foi assim, e eu conheço N outras que iniciaram também seus empreendimentos durante a pandemia. E esse é um fator muito importante por conta das próximas perguntas agora que nós vamos fazer, que é o quê? Que é qual foi o seu maior desafio emocional, né, no caminho do empreendedorismo, e como a autoestima influencia o seu posicionamento profissional. Por quê? Porque as mulheres hoje, elas têm muita dificuldade, eu já respondendo essas perguntas, né? Os meus maiores desafios durante o empreendedorismo foram em relação a mim mesma. Por quê? Porque eu, jovem, era atleta, e eu era magérrima, eu era modelo,
E ter engordado, durante a pandemia eu engordei 40 quilos. Então, assim, para mim foi muito drástico e foi um desafio emocional muito grande por conta da autoestima. E como a autoestima influencia para as empreendedoras, não falando só de mim, falando no geral, para as empreendedoras no Brasil, no mundo inteiro. Sim. A gente não quer aparecer. Eu não queria aparecer e o meu trabalho é aparecer, é influenciar, é inspirar, é ensinar, né? E mentorar. E como que eu ia... É claro que tem como empreender sem aparecer, sem problema algum, mas no meu caso, eu precisava aparecer. E em muitos outros casos, para gerar uma conexão verdadeira, para quebrar um gelo ali logo no início, precisa aparecer. E a autoestima, ela impede gente de querer aparecer. Então eu tinha vergonha dos meus 40 quilos acima do meu peso anterior. E eu não queria aparecer, eu tinha vergonha de falar com a minha própria família. O que eles iam pensar de mim? O que os meus amigos de escola iam pensar de mim depois, quando me vissem assim na internet, falando e acima do peso, acima de quem eu era. E isso mexeu muito comigo, foi uma dificuldade muito grande minha. E também é de outras mulheres. Sim. Por isso que o seu trabalho, Andresa, ele é essencial. Porque uma mulher sem autoestima, uma mulher, como você mesma diz, uma frase muito legal da Andresa, uma frase autoral, sim, é que a mulher... Como que é? Mulher que se ama cria asas, e a mulher que tem asas, ela ganha o mundo. Exatamente. É fato, porque, complementando, né, o que a Área falou, realmente, eu, no caso, se eu não tivesse autoestima, né, porque a minha maior dificuldade, na verdade, foi recomeçar. Como fisioterapeuta durante 18 anos, recomeçar, como eu vou começar de novo, outro mercado de trabalho, digital, para mim essas foram as dificuldades maiores, as inseguranças em relação a isso. Mas se eu não tivesse uma autoestima no sentido de, se eu já não tivesse me curado, né, através de tratamento terapêutico, né, e livros e tudo que eu busquei, eu não ia ter essa segurança de me manter, de continuar, de saber o que eu quero para minha vida, porque muita gente vai falar, né, para você, como falaram para mim, para a Área com certeza, não vai dar certo, você é louca. Então a gente tem que ter uma segurança, uma autoconfiança de saber o que a gente quer, de saber o que a gente aguenta, até onde a gente vai. Saber o que a gente quer. Por exemplo, quando eu falei para a Área, se ela falasse para mim, não, Andresa, você vai ter que... Não falou, mas se ela falasse, não, você vai ter que fazer não sei quantos vídeos, você vai ter que mostrar o seu dia a dia com a tua filha. Eu ia falar, não é o jeito que eu quero trabalhar. Eu ia me impor. Por quê? Porque eu sei o que eu quero. Então a gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que saber se colocar. Né? No caso da Área, aparecer. Ela, no caso com a rede social, mas um professor? Exato. Um professor, alguém numa empresa. Como é que alguém vai tentar crescer numa empresa se ele não tem senso de suas habilidades, né? Consciência das suas qualidades, consciência de quem ele é, consciência das consequências das escolhas dele. Entende? Exatamente. Então a gente precisa ter. E isso afeta os homens sim, mas a autoestima ela afeta principalmente as mulheres. Sim, numa pesquisa... Uma mulher sem autoestima, ela não tem a segurança de se colocar à frente, de se posicionar, de liderar, de fazer acontecer. Ela se acanha porque tem insegurança, né? Por conta de muitas das vezes autoestima. E é por isso, gente, já criando um adendo aqui, que nós nos juntamos, eu e a Andresa, porque todos os meus mentorados, nós chegamos à parte de parcerias. E nós criamos, eu ajudo, dou as mãos realmente, e vou junto criar as parcerias, desenvolver os projetos de parceria. Mas na Andresa eu vi uma grande oportunidade, porque muitas, eu digo em 90% dos casos das empresárias que eu mentoro, eu preciso eu preciso desenvolver essa autoestima que muitas delas não têm. E eu não sou especialista nesse assunto.
em autoanálise, em autoavaliação, em autoestima, em segurança. Eu desenvolvo bem sim os raciocínios, porque é minha obrigação ajudar as empresárias. Mas essa é a expertise da Andresa. Ela fala com mulheres que têm baixa autoestima e ajuda a se curarem disso, porque ela já passou, então ela tem total autoridade de falar sobre isso. Passei muito. Relacionamento. A mulher que não tem autoestima, ela se sente tão insegura que ela não se sente capaz de sair de um relacionamento que está fazendo mal a ela. E muitas das vezes eu já mentorei também mulheres que se acanhavam para bater de frente com o marido, porque se eu empreender, se eu aparecer, se eu fizer isso, meu marido vai terminar comigo. Ai, ele vai me violentar, ai, ele vai me ameaçar, ai, ele tá falando isso, isso, aquilo, e já perdi mentoradas por conta de relacionamentos abusivos. Sim. E o que eu posso fazer em relação a isso? Hoje, eu já tenho a Andresa como meu braço direito. Então, eu falo assim, então, ó, por enquanto comigo não dá, fala primeiro com a Andresa, desenvolve esse lado. Porque uma mulher que tem alguém prendendo ela, Nossa, ela não consegue desenvolver. Então, hoje em si, para você conseguir empreender, muitas das vezes, gente, eu digo isso hoje com total propriedade. Porque segunda-feira nós tentamos gravar várias e várias vezes esse podcast. E nós não conseguimos. E eu tenho certeza que nós não conseguimos por uma razão. Uma insegurança muito grande minha, que eu nem imaginava que ela existia. E que depois que eu fui embora, a Andresa mandou uma enxurrada. Ela mandou o próprio podcast, uma enxurrada de áudios, descrevendo para mim aonde estava a minha insegurança. E as barreiras que eu precisava quebrar para me conectar com vocês. E juntando o meu trabalho com o dela, eu consegui ter uma visão totalmente diferente. E hoje o rumo do podcast está sendo totalmente outro, muito mais livre, muito mais leve, muito mais natural. Exato. E por ela ter essa visão. E ela teve um olhar de águia, assim, ela foi, tá, você tá com problema nisso e pronto. Sabe, então hoje, se você mulher tá vendo, ou está vendo ou não está vendo, o que é que tá te impedindo de desenvolver muito bem o seu negócio, tenha só uma consulta, só uma conversa com essa mulher, que ela vai te colocar nos trilhos. E, além de te colocar nos trilhos, ela vai colocar um farol na sua frente, porque abre seus olhos de verdade. Na verdade, gente, com a vida, eu precisei me cuidar, eu precisei procurar atendimento, eu precisei procurar. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Eu sou amante da sapatilha. Sapatilha. Bico fino, bico redondo, mais de bico fino. Amo sapatilha. Mas, quando eu não tinha autoconhecimento, se eu fosse no cinema ou fosse fazer qualquer coisa, eu consultava minhas amigas. Minhas amigas gostavam muito de usar salto. Então, ia eu de salto pro cinema. Nada a ver comigo, acho muito bonito, tinha a ver com elas. Mas eu estava lá, de salto, no cinema, para não me sentir deslocada, fora do grupo, deslocada do grupo. Entende? Então, autoconhecimento, gente, é o que eu sempre falo. No caso que a Área falou, né, de ontem, eu falei para ela, pensa a respeito. Né? Fiz algumas perguntas, pensa a respeito. Né? Entende o que você pensa, o que você sente. Né? A gente tem que ter essa visão para poder desenvolver, né? Desenvolver autoestima, para poder se desenvolver na vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Exatamente. Eu vou perguntar para você. E para você eu nem vou perguntar como que a autoestima influencia na sua profissão, porque a autoestima é a sua profissão. Se eu não tiver autoestima, autoconhecimento, eu não consigo ajudar quem me procura. Exatamente. Eu não falei aqui dos cursos, né? Uma coisa que acabou chegando até mim através das redes sociais foram cursos online. Os cursos online. Eu percebi que eu estava fazendo cursos online. E eu pensei, por que não eu dar cursos online? Eu posso estar trabalhando sem estar ali naquele momento. Eu posso deixar a minha mensagem, eu posso instruir. Né? E depois, como a própria Área me instruiu também, deixar um canal aberto aí para os alunos, no caso para as alunas, né? Eles são voltados às mulheres, para que elas possam entrar em contato comigo, tirar dúvidas, contar alguma coisa, ter alguma troca comigo. Gerar essa conexão.
gerando você uma sempre conexão. gerou, né, antes nas suas profissões Sim. anteriores, continuar gerando essa conexão num outro formato, como agora é totalmente digital o seu Sim. negócio, continuar dando essa liberdade, essa abertura, continuar tomando mingauzinho, só que pelo WhatsApp. E as minhas pacientes todas têm o meu número particular. E outra coisa também que eu falei para a área, eu não quero uma agenda lotada, porque senão eu não tenho qualidade com a pessoa que precisa ali de ajuda, né? Então eu limito o número de atendimentos. Por quê? Porque já aconteceu de ter que ligar no sábado para, né, mandar uma mensagem, eu ter que retornar no sábado e eu retorno, né, de ter que fazer uma sessão extra num horário à noite, né? Então, se eu tiver uma agenda, exato, né? uma agenda muito cheia, não ia me permitir. Então, como eu falei, é a minha escolha. Você tem a sua, né? Então, você pode querer uma agenda lotada, que a área ajuda também. Ajudo quem quer agenda lotada, não tem problema. Mas eu sinto um prazer maior em ajudar pessoas que querem viver a leveza da vida, ao invés de só ter sucesso. Exato. Então, qual a mensagem que o seu negócio qual mensagem você quer que o seu negócio deixe no mundo? Que realmente a leveza, ela existe e ela pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, até mesmo nos negócios. Eu quero deixar um legado, na realidade, sobre sensibilidade, essência e propósito, tudo isso com leveza. Porque uma vida não vivida com leveza, ela sempre, já diz, né, a própria palavra, se não for leve vai ser pesado. E muitas mulheres, na verdade isso agora para qualquer tipo de empreendedor, saem do CLT justamente querendo fugir dessa vida pesada e acabam caindo na cilada de ter uma vida mais pesada ainda. Porque viram um eu empresário, né? Uma empresária, ela precisa fazer tudo sozinha. E leva muito tempo para aprender a liderar, para aprender a terceirizar. Então, realmente, o meu legado é ensinar pessoas a evoluírem com leveza, ter previsibilidade crescente e viverem seus negócios com leveza, convertendo naturalmente. Tenho leveza em tudo. Leveza. Leveza. Vamos viver leve, né? Exatamente. O meu legado é justamente também mostrar que é possível. É possível vencer, é possível superar, é possível ser feliz, é possível ter sucesso. Eu acho que o meu legado, né, o que eu quero deixar é que sim, é possível você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, mais realizada. E eu acho que, mais do que tudo, o que eu quero deixar no mundo, que o meu negócio, né, o que eu quero que o meu negócio deixe no mundo, é a diferença em algum momento da sua vida. Em algum momento, eu quero que você se lembre de algo que você aprendeu, seja no curso, seja num atendimento terapêutico. Eu acho que esse que é o legado que eu gostaria de deixar. E aproveitando, como o autoconhecimento transformou a forma como você lida com o seu trabalho e clientes? Dizendo isso de segunda para quarta? Foi só um complemento, mas né, sempre você teve muito autoconhecimento. Sim. Porque você é uma mulher de sucesso, né? Então, se você não tivesse autoconhecimento, você já ia estar falida na primeira tentativa. Qual é a pergunta mesmo? Como que o autoconhecimento, né, transformou, sim? Como você lida com o trabalho e seus clientes? Primeiramente, o autoconhecimento suficiente para eu aprender a separar o que para mim é trabalho e o que para mim é vida pessoal. E desde o início, para mim, foi tudo muito misturado, né? O hotel dentro de casa, a agência, o escritório ser dentro de casa, tudo muito, muito, muito pessoal. Local de trabalho físico, então, né? Exato. E o meu autoconhecimento sobre os âmbitos
as áreas diferentes da minha vida, sempre foram muito grandes, tanto que a minha mentoria sempre começa pelas pirâmides. Lembra? Sim. Pelas pirâmides de organização. E as pirâmides de organização eu não mando dividir só entre trabalho e vida pessoal. Não, eu falo para dividir trabalho, você com você mesma, né? Seus momentos de autocuidado, seus momentos de desfrutes, o seu momento com o seu lar, que é muito importante, né? E seu momento com a sua família. Então nós temos algumas pirâmides dentro dali. E ter um autoconhecimento, ele é muito bom para você aprender que o você com você mesmo é diferente de você com a sua família. Sim. Que é diferente de você dentro da sua casa, sendo dona de casa, que é diferente de você empresária. Sim. Então o autoconhecimento me ajudou muito desde o início a saber que eu sou uma mulher poderosa, que eu sou uma mulher forte, que eu sou uma mulher... Capaz, né? Competente. Exatamente. Competente, segura e principalmente que eu sou, além de tudo, mulher, ser humano, que eu vivo, que eu tenho sentimentos, que eu não sou um robô, que desde o início toda empresária tem que mostrar para os seus clientes: oi, eu sou, tem carne, eu sou humana, eu não sou um robô. Eu falho, né? Então, meu autoconhecimento também em reconhecer os meus erros com os meus clientes. Eu tive um problema ontem com um delivery, aliás, que hoje eu tive que ensinar a pessoa a não terceirize, por favor, a sua culpa. A responsabilidade, ela é sua. Era só você ter me pedido perdão, que estava tudo certo. Agora, você vir falando que eu, talvez por minha conta, talvez por mim, não é talvez por mim, né? Quando alguém vem reclamando para você, assuma, tenha autoconhecimento suficiente, principalmente empresarial, de falar: nossa, perdão, não vai acontecer. O que eu posso fazer para te ajudar, né, para consertar, para tentar mudar o seu pensamento acerca do meu profissionalismo, é isso, isso, aquilo. Tá de bom tamanho para você? Ou o que você sugere que eu faça para conseguir consertar isso com você? Nunca tente terceirizar a sua culpa, porque no fim das contas de um processo, gente, o cliente sempre vai ter razão. Então, aprenda a ter autoconhecimento empresarial também. É isso. E para você? Porque por mais que você fale sobre isso, eu acho que o autoconhecimento foi o que fez você começar a empreender. Na verdade, o autoconhecimento fez eu saber o que eu queria, né, para a minha vida. Como eu falei, eu sempre pontuando. Eu quero, dessa forma, eu quero chegar até aqui, eu quero a mudança, sim, mesmo que todo mundo ache uma loucura, recomeçar depois dos 40, sim, é uma outra profissão, é uma profissão nova para mim, mas é o que eu quero. Além, né, de você trabalhar e ajudar outras mulheres, sim, com os que você teve que ter de autoconhecimento em você, sim, e se curar. Né? Sim, eu acho assim que o meu diferencial hoje é eu ter vivido tudo que as pessoas que chegam até mim estão vivendo. Então, quando elas falam para mim o que elas estão sentindo, eu já sei como é que é. Eu já sei como é que é. Uhum. Eu já sei exatamente como ela está se sentindo. E isso me ajuda a conexão. E um alerta. Sensível, né? E ela sabe que tipo de pergunta fazer para te desconcertar, para ela falar: na hora que eu te perguntei X, você teve uma reação Y. Que eu falei hoje. Na verdade, eu tento levar, eu conduzo, né? Então, às vezes a pessoa pergunta: o que eu devo fazer? É você quem sabe. Uhum, o que é melhor para você. Mas eu não tenho certo e errado muitas vezes, mas eu tenho que conduzir você a achar o que é o seu certo e o que é o seu errado. Entende? Então, essas perguntas, elas servem para fazer você se conhecer. Uhum. É o objetivo. Sim. Eu queria saber de você como que você enxerga o equilíbrio entre o feminino e o profissional na sua rotina, que isso é um tema recorrente na nossa comunidade, né? Sim, exatamente. A mulher por trás e do outro lado da marca. Né, do seu negócio ali, o ser humano que está do outro lado do nome da marca. Exato. Né? Isso é muito legal, né? Porque quando eu inicio normalmente as mentorias, e você vai lembrar também, eu pergunto: quem é você?
É o que eu também pergunto nos Conta a atendimentos. sua história de vida. Uhum. Porque muitas vezes eu falo, quem é você? Eu sou psicóloga, eu converso sobre isso, aquilo. E não, eu não perguntei qual é o seu lado profissional. Eu perguntei quem é você. Então eu enxergo muito o lado feminino, muito incluso, sim, no profissionalismo, porque interfere bastante, várias coisas. É como a gente já falou aqui, autoestima, segurança, relacionamento, hormônios, tudo isso influencia muito. Influencia. Os hormônios. Influencia. Mas o feminino, quando a gente precisa diferenciar o feminino do profissional, é exatamente quando a gente precisa diferenciar o feminino do maternal. Sim. Diferenciar o feminino do relacionamento. Então, quando você tá numa reunião de casamento, por exemplo, pergunta, quem é você? Eu sou casada com fulano. Não. As pessoas, elas têm isso, Aria. Quando eu também estou fazendo anamnese, é uma das primeiras perguntas, né? Uhum. Quem é você? Normalmente elas falam as atribuições. Ou eu sou dentista, eu sou psicóloga, ou eu sou mãe de 3 filhos, eu sou esposa. Sim, faz parte do que você é. Faz parte, né? São atribuições. Essa história. Mas a gente eu e a gente conversou hoje sobre tudo isso. A nossa história. Cada tijolinho desse muro faz parte. E no caso, quando a gente é mulher, né? Porque eu trabalho com mulher. Mulher é um bicho estranho. A mulher, ela muda. Bicho complicado, ela muda durante o mês todinho. São raras as que não mudam. E quando você chegar na minha idade, você vai ver que existe uma coisa chamada climatério, que é uma bênção. Pra não falar outra coisa. É uma delícia. O calor fica mais calor, você fica um pouco mais irritada. Existem algumas coisas físicas que você precisa cuidar. Mas no mês, a mulher muda. E a mulher, querendo ou não, ela acaba tendo algumas atribuições, né? Que fazem parte ali da rotina dela, né? Pelo menos da grande maioria das mulheres, né? Então, e falando sobre pesquisa científica, sim. Pesquisa científica, tá? Não envolvendo feminismo, machismo, nada do tipo. Mas realmente, por pesquisa científica, os homens eles têm uma facilidade maior de abrir e fechar gavetas cerebrais. Quando o homem ele abre a gaveta do trabalho, ele fecha a gaveta da vida pessoal. Da vida pessoal. Não todos, não 100% dos casos. Estou falando em maior porcentagem de pesquisa científica. Ele fecha a gaveta da vida pessoal. Ele tem os nichos muito bem... Exato, muito bem definidos. Bem e aí separados. O que está acontecendo na vida dele com os filhos, muitas das vezes não interfere na vida dele com a pessoa com que ele está se relacionando. Sim, eles têm o que acontece entre casal não interfere no tratamento dele com os filhos. Sim. O que está acontecendo dentro de casa não interfere no trabalho. É muito mais difícil. A mulher é mais emocional. Exatamente. Ela e é as emocional. mulheres, elas têm um pouco mais de dificuldade, não que elas não consigam, isso precisa ser trabalhado, mas elas têm um pouco mais de dificuldade em separar tudo isso. E tem as atribuições, como eu falei, às vezes mãe, às vezes tem essas atribuições que geram preocupação. Mas principalmente quando envolve filhos e trabalho, é muito, muito, muito difícil uma mãe que está com um filho doente em casa conseguir trabalhar com 100% de eficácia. É muito difícil. São raros. E se você vê uma mãe que está trabalhando 1000% ali no trabalho e você perguntar, tá tudo bem? Não, meu filho tá doente em casa. Você vai olhar e vai falar, nossa, não é uma ótima mãe, né? A gente julga. Não, é atípico. Exatamente. É atípico. A mulher, ela é mais emocional. Exato. Ela é mais emocional. É o cérebro da mulher. Ela é criada dessa forma. Ela é mais emocional. Existem estruturas mesmo, né? De sistema límbico, tudo, que é um pouco diferenciado. Os homens, eles realmente são mais práticos. Sim. Na grande maioria, tá, gente? Não podemos generalizar. Mas normalmente são. Porque existem homens racionais e existem homens emocionais. São menos assim como mulheres. Exato. Mas, de acordo com os hormônios, no período do mês da mulher, ela vai ter muito mais dificuldade em conseguir separar. Então, nós mulheres precisamos ter consciência
do nosso ser feminino e do nosso ser empreendedor. Exatamente por conta disso. Não estou falando, gente, sobre se anular. Estou falando sobre se complementar. Sobre eu entendo que essa fase do mês, para mim, vai ser um pouco mais difícil. E tá tudo bem. Sabe? A autoanálise, a autoaceitação, a segurança de não está tudo bem e está tudo bem por não estar tudo bem. Né? Ninguém vai viver 30 dias do ano super bem. Não vai viver. 365 dias ou 30 dias. Do mês, né? 30 dias do mês. Não vai. Super bem. Não vai. Não existe isso. Nem num dia a gente, às vezes, tá bem o dia inteiro. Né? Às vezes a gente começa bem, no final do dia a gente não tá bem. E tem dias faz que são parte. caóticos e vão ser caóticos o dia inteiro e cansativos. E aí no outro dia você vai respirar e falar, nossa, graças a Deus acabou o dia de ontem. Eu tô assim hoje. É só mais um dia. Exato. E agora eu gostaria de saber se você pudesse dar um conselho para uma outra mulher que está começando agora a empreender, qual seria? Difícil. Eu tenho uma dica. Contrata a área para te ajudar. Porque se você for uma pessoa como eu, que o digital é completamente, como eu posso dizer, a minha dificuldade com o digital, você já sabe. Novidade, é novo. Para mim é algo completamente... Não só isso, porque eu falo sobre estratégias de marketing, né? E cada um tem a sua expertise. Cada um tem a sua expertise. Igual, não tem como eu falar 100% abertamente sobre segurança, feminilidade, autoestima, autoconhecimento, sendo que não é minha expertise. Por mais que eu fale um pouco ali no início sobre mentalidade, essa não é a minha expertise. Então, as empresárias, elas não são obrigadas a saberem que a expertise delas seja o marketing também. Não dá, não. Eu não sei fazer isso. Como é que Mas é exatamente essa linha de raciocínio. Entender que cada um tem a sua expertise, né? E muitas das vezes como eu falei, a Andressa já abriu meu olho para muitas coisas, principalmente nos últimos dias. E então, a minha expertise não é a dela. Então, se você está começando agora, uma dica converse com a Andressa para você entender suas inseguranças, suas instabilidades, seu autoconhecimento, desenvolver uma boa segurança, autoestima para ter um bom posicionamento. Aí você fala comigo. Depois de falar com ela, porque aí você precisa chegar a mim já com algumas coisas pré-definidas. Senão eu vou ter que parar pela metade e mandar você conversar com ela rapidinho. Mas independente. Assim, procure se conhecer. Eu diria... Se conheça, saiba o que você quer. Isso é para tudo na vida, um relacionamento. O que você quer? Eu tenho um exercício que eu dou tanto em atendimento quanto num curso meu. É o relacionamento dos sonhos. Qual é o seu relacionamento dos sonhos? Quem é você dentro do seu relacionamento dos sonhos? Quem é o seu parceiro dentro do relacionamento dos sonhos? As pessoas, as mulheres, elas não sabem o que elas querem, o que elas suportam. O que elas não querem, não sabem, e daí aceitam qualquer coisa. No trabalho, empresarialmente também. Então, no trabalho, a mesma coisa. Não sabem até onde querem ir, não sabem o que desejam para a vida profissional, empresarial, não sabem o que elas querem, até onde elas querem investir do tempo delas, do que elas são. Então, eu acho que o autoconhecimento, como eu falei, procurem, não independente de ser comigo, procurem. Exato. E já puxando disso, eu acredito que o que eu falaria para alguém que estivesse começando agora, para uma mulher que estivesse começando agora, seria: não tenha medo. Mas que clichê. Não tenha medo de quê? Aí eu preciso explicar. Não tenha medo de quê? Não tenha medo de parecer vulnerável. Porque a sua história faz parte de quem você é. E muitas das vezes, a sua vulnerabilidade que você já superou, esse obstáculo que você já passou, seja o obstáculo de alguém que está passando agora e que você precisa ajudar essa pessoa. O que a gente fala muito, que eu falo para todos os meus mentorados também, é exatamente isso. O nosso eu de agora precisa ajudar o meu eu de 5 anos atrás.
Sempre, sempre que você olhar alguma coisa que você está fazendo hoje e você vê o que você fazia a mesma coisa 5 anos atrás, você vai achar que aquilo lá que você estava fazendo 1 ano atrás estava uma bosta. De verdade. Você vai olhar e você vai falar, o que eu estava achando aqui? O que eu estava fazendo? Nossa, que droga que eu fiz aqui. E não é. Para muita gente, aquilo que você fazia 5 anos atrás estava num nível muito superior. Então imagine hoje. Você precisa ajudar aquelas pessoas que estão fazendo no mesmo nível do que você fazia 5 anos atrás. Sim. Então, toda a sua evolução dentro de 5 anos, ela conta muito, e não tenham medo de parecer vulneráveis. Vocês não vão parecer vulneráveis, vocês vão inspirar. Por que vocês vão inspirar? Porque vocês já passaram por tudo aquilo e agora vocês estão podendo ajudar quem está passando. Exato. Então, isso é contar histórias para conectar de verdade. É você conseguir reconhecer a sua essência, é você conseguir mostrar do seu propósito e a missão do seu negócio. Então não tenha medo. É isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu já quero responder. Qual crença você precisou quebrar para chegar até aqui? É a nossa penúltima pergunta. A minha crença foi de que você está velha para recomeçar. Crença, né, no caso limitante, faz parte também de algo que deve ser trabalhado, né, no autoconhecimento. Eu tenho um curso de de quebra de crença limitante, e eu sempre ensino a identificar. Nós temos crenças sobre tudo. A minha, que me marcou muito, assim, que eu tive que quebrar para poder seguir, foi essa. Você é muito velha para recomeçar. Eu tenho mais de 40 anos. Eu comecei, né, recomecei aos 39, na verdade. Você é muito velha para começar tudo de novo. E o meu é ao contrário. Você é muito nova para ser autoridade. Aí, olha só. Eu só tenho 24 anos. E eu já tenho 5 anos de experiência profissional. E eu já tenho 3 empresas aos 24 anos. E estou realizando sonhos... então não é o quadrado, empresária é o cubo. É o cubo. Olha só. Empresária é cúbica. Mais uma. Então, eu sou uma empresária que eu precisei, desde sempre... acreditar em si. Acreditar muito em mim, no meu conhecimento. No tanto que eu estudo, quem me conhece sabe que uma das coisas que eu mais amo fazer é estudar. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Eu sempre precisei, eu não sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa muito esforçada. Eu sempre falei isso. Eu compreendo que eu nunca fui o tipo de pessoa que escutou uma vez, pude sentar, fazer a prova e tirar um 10, como muitos amigos. Mas eu sempre fui a pessoa que estudou o suficiente para também tirar 10. Então eu não sou uma pessoa mega inteligente, eu sou uma pessoa mega esforçada. E tudo que eu faço 1000%. 100% para mim é muito pouco. Então eu vou me empenhar ao máximo para conseguir fazer o melhor. Sempre. E a crença que eu precisei quebrar muito em mim foi isso. E que eu preciso quebrar todos os dias o padrão. Que é, você é muito nova para ser autoridade. Você é muito nova para estar mentorando o negócio de uma mulher que tem mais de 40 anos. Que a maioria das minhas mentoradas, dos meus mentorados, são pessoas 30, 40 a mais, tá? Seus amigos também, né? Meus amigos também. Meus amigos também. Mas por conta de maturidade e tudo mais. Mas realmente, a crença que eu precisei quebrar foi me sentir insuficiente por conta da minha idade. E entender que eu tenho muito, sim, a agregar na vida de muitos profissionais, e até muitos profissionais experientes, que têm muito mais tempo de vida profissional no seu próprio negócio do que eu. E que hoje estão entendendo, nossa, o meu negócio é sensível e vai ter que começar uma linha de raciocínio do zero. Diferente. Então, eu sou autoridade por quê? Porque eu criei uma linha de raciocínio. Então, basicamente, só eu sei ela e quem está passando pela minha mentoria. Sim. Então, essa é a crença. Então, eu gostaria de saber de você. O que é que te move a cada dia a continuar empreendendo, a continuar lutando, a continuar fazendo o seu negócio acontecer? Olha,
Eu acho que o meu sonho de adolescente, de trabalhar com o emocional, assim, a princípio eram das pessoas, né? Homens, mulheres, hoje das mulheres. Mas eu nichei, né? O meu trabalho foi direcionado às mulheres pelo que eu passei na minha vida. Mas eu acho que é a realização do sonho da Andresa adolescente, dos 14 anos, que decidiu ser psicóloga até então, e que decepcionou a avó, né? Hoje aquele dia eu até tinha falado no começo da gravação, hoje... que decepcionou a avó, né? A minha avó, ela jurava que eu ia ser médica. Como todos os primos, porque né? todos os meus primos, todos não, mas muitos dos meus primos são médicos. Uhum. E acho que para ela era tão natural que eu também ia para medicina. E quando eu falei para ela que não, ela ficou bem frustrada. Mas acho que a Andresa dos 14 anos, que está realizando agora um sonho, mas graças a Deus agora, porque aos 17 eu queria fazer psicologia para cuidar de mim, e não para cuidar do outro. Eu acho que eu mais precisava do que qualquer coisa. É uma realização de sonho e propósito, né? Sim, a realização do meu sonho, né? Realizar o que eu queria e, como eu falei, deixar um legado na vida das pessoas, né? Uma diferença na vida das mulheres, das pessoas. Sim. E você? Pra gente terminar o nosso bate-papo, o que te move? Antes de falar o que me move, falo que eu fico realmente muito feliz de estar fazendo parte disso na sua vida. E principalmente por ouvir a sua resposta, eu fico muito feliz, porque, gente, sinceramente, a maior decepção da minha vida foi recentemente ter demitido uma cliente. Eu te contei que eu fui fazer uma gravação com a cliente, eu perguntei pra ela, por que você trabalha? E é com cães também. Eu perguntei pra ela, por que você trabalha com cães? Por que você faz isso? Ela, boletos. Por que você começou a trabalhar? Boletos. Por que você continua? Boletos. Os boletos eles vão chegar. Então, assim, eu entendo. Faz parte. Mas pra parte dos boletos ser a parte mais leve da nossa vida. Faz parte, mas e pra não mim pode é mover, lindo, né? ver o mover de um propósito. Ver o mover de uma missão de vida ali. Porque eu trabalho, né, nos meus 3 negócios. Eu tenho agência de marketing porque eu amo ver a reação dos meus clientes quando começam a ver os retornos. Então enche meu coração quando você, Andresa, me manda um áudio falando: nossa, a área tá com tantas visualizações, eu tô muito feliz, aumentou muito, não sei o que lá. Pra mim me enche o coração de alegria ver que eu consigo trazer retorno de verdade para os meus clientes, após tantos chegarem para mim enganados por outros negócios, agências, social medias, enfim, não cabe a mim julgar. Mas a grande maioria, 95% dos casos, vem de outras agências, outros socials, com reclamações validadas. E eu preciso quebrar o gelo para fazer a pessoa acreditar em mim e que eu consigo trazer retorno, e depois a pessoa vê que realmente o retorno ele vem. No hotel, fazer realmente a diferença, né? É trabalhar com amor, não trabalhar por dinheiro, não trabalhar por boletos. E ter conseguido os meus primeiros clientes exatamente por conta disso. E todos os meus clientes que vêm de marketing boca a boca, né? Porque o marketing, gente, o marketing principal das nossas vidas sempre vai ser o boca a boca. Então, uma outra dica é proporcionem experiências boas o suficiente para sempre proporcionando a experiência maior do que as suas promessas, do que o que você prometeu, para que o cliente te indique, para que o boca a boca ele seja validado. Então, a minha maior satisfação é quando os clientes do hotel chegam, mandam mensagem pro hotel e falam: não, eu tô mandando mensagem porque fulano, ciclano falou que vocês amam de verdade e eu quero que vocês tratem o meu filho de 4 patas como filho, como vocês trataram dele ou dela.
Então isso para mim me enche o coração de alegria, ter o diferencial de ser um hotel 24 horas, de não deixar sozinho, por N problemas que eu já ouvi sobre hotéis que não são 24 horas e tudo mais. Enfim, e na minha vida, como Área Valim, mentora, estrategista voltados a negócios sensíveis, é conseguir mostrar para as pessoas que o marketing ele pode e deve ser algo leve. Que você pode sim, precisa não ter medo e pode sim converter naturalmente. Através da sua essência, da sua sensibilidade, da sua história, né? E com isso, finalizando, então, o que me move é realmente toda a experiência que eu consigo proporcionar e o retorno positivo que eu sempre tenho de tudo que eu faço, porque é muito difícil, gente. É muito difícil empreender por muito tempo sem retorno. Mas depois que você começa a ter a autoridade de ser reconhecido pelo que você faz, é extremamente gratificante. Eu acho que nós duas temos algo assim muito em comum, que a gente é unânime. Não vale a pena viver uma vida sem fazer diferença na vida do outro, né? Exato. É uma vida em vão, né? Então, como eu falei, às vezes uma palavra, né? Às vezes a pessoa lembra de uma palavra que você falou, né? De um ensinamento, enfim, de uma atenção que você deu, né? Na segunda-feira mesmo, antes de vir gravar, que deu tudo errado aqui, antes, aqui no Congelato mesmo, eu fiz uma reunião com um possível cliente e eu virei para ele e falei assim, agora não é a nossa hora. Primeiro, você vai se resolver assim, 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 assado. Você vai estudar sobre isso, 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 aquilo, e você vai dividir essas coisas aqui. Quando você tiver tudo isso pronto, você fala comigo, porque não tem como eu começar a cobrar de uma pessoa para fazer uma coisa que ela precisa fazer sozinha. Então eu vou estar só mandando ela fazer e ela vai estar fazendo sozinha e eu vou estar cobrando por algum serviço que eu não estou entregando. E eu tenho certeza que esse cliente, assim que ele finalizar tudo que eu falei para ele vai voltar por conta da minha sinceridade, da minha transparência, sim, por eu não ter passado a perna nele, falado, vamos começar do zero assim, sendo que não há necessidade ainda. São coisas que ele precisa e tem que fazer sozinho. Não tem como eu meter a minha essência no meio das coisas dele. Então é realmente isso, sabe? De fazer a diferença sem olhar a quem, não vi orçamento com ele ainda, nem nada, mas o que eu pude ajudar naquele momento, eu ajudei. Sim. E é exatamente isso. É seu diferencial, né? É o nosso diferencial. Querer realmente fazer a diferença na vida das pessoas. É clichê, mas é fazer o bem verdade. Sem olhar a quem. É verdade, é verdade. E não tem sentido. Realmente não tem sentido. Se não for para você acrescentar na vida do outro, não tem sentido. Exatamente. Somos unânimes nisso. Nós somos unânimes, nós duas nisso. Nós somos unânimes nisso com a Rita e com a Vanessa, que somos pessoas que estão criando projetos, desenvolvendo projetos totalmente gratuitos. Esse podcast ele é tão valioso, com tantas dicas, e vão ter tantas entrevistas muito mais valiosas, e ensinamentos nossos aqui tão valiosos, que poderia muito bem ser cobrado, e nós estamos fazendo isso por amor, por fazer o bem, por inspirar realmente, e a comunidade também, sendo totalmente gratuita. Se uma pessoa que está ali assistindo pegar uma dica que você falou, um exemplo, né, de vida seu, e utilizar na vida dela, já valeu a pena, né? Ou na minha, já valeu a pena. Exatamente. Então, um pedido que eu faço para vocês é, por favor, valorize o nosso empenho, que estamos aqui por vocês. Se vocês conhecem aquela amiga empresária, ou aquela amiga que ainda não é, mas ela quer começar, ela quer empreender, mande o nosso vídeo para ela, curta o nosso vídeo para alcançar mais mulheres, segue, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do podcast para você ter mais ensinamentos valiosos, mais inspiração na sua vida. E nos sigam nas redes sociais, o meu é @vs.ariavalim, com N de navio. O meu é terapeuta_,
Andresa Faria, tudo junto, e o Andresa com ZZ igual pizza. Ai, que belezinha! Eu sempre ZZ falo. igual pizza, Se a pessoa for chique, eu falo igual Arezo. Também serve. Muito bom. E entrem na nossa comunidade, pode comentar aqui mesmo que eu mando o link para vocês. Aliás, vou deixar o link da comunidade aqui na descrição, tá bom? Então é só clicar e solicitar o acesso que nós vamos autorizar o acesso de vocês na nossa comunidade Florescendo com S de C intencionalmente. Isso. Eu agradeço. Muito obrigada, gente, pela atenção, pela presença, né, aí do outro lado. Hoje foi algo gelado, já não tá mais gelado, mas tá gostoso. Tá muito bom. Eu não sabia que isso daqui existia, gente. É Soda italiana. Uma soda italiana. O meu é de maçã verde, super refrescante, super delicioso, tanto que eu tomei tudo enquanto fui falando. Muito bom. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por estarem até aqui. E espero vê-las novamente na próxima semana. Sim. Com a nossa convidada. É a Vanessa, né? Vanessa. A Vanessa. E até semana que vem. Até, gente. Um beijo para vocês.